Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Olá! Hoje o foco é Morangos Mofados, né? A famosa coletânea de contos do Caio Fernando Abreu. A gente partiu de uma análise detalhada da obra para tentar entender o que faz esse livro e o autor também serem tão marcantes até hoje. Exato. A ideia é investigar a estrutura, os temas, claro, mas também o contexto da época e o estilo, que é muito particular do Abreu, né? Queremos, assim, entender por que ele continua relevante, conectando os pontos principais das fontes que a gente analisou. Perfeito. Então, para começar, quem foi Caio Fernando Abreu? Que figura era essa? Olha, o Abreu foi uma voz muito potente, principalmente ali nos anos 80. Gaúcho, ele começou a escrever super cedo, publicou o primeiro conto com 18 anos, sabe? E teve uma vida, nossa, bastante intensa. Largou faculdades, tipo, não uma, mas algumas. Trabalhou em redações importantes, como a da Veja, em São Paulo. Mergulhou de cabeça na efervescência cultural da época. Ah, sim. Mas, por outro lado, também sentiu o peso da ditadura militar, né? Foi perseguido, viveu um tempo fora do país e chegou a ser preso por porte de maconha na época. Uma trajetória e tanto. E como essa vida tão intensa, com esses altos e baixos todos, se reflete na escrita dele? Imagino que não tenha como separar, né? De forma alguma. Não tem como. A escrita dele é um reflexo direto disso tudo. É marcada por uma linguagem poética, muito visceral, sabe? Carregada de emoção. Ele não tinha medo de explorar temas como a solidão urbana, o amor, a busca por identidade, a marginalidade. Temas difíceis. Muito. E ele usa muitas vezes uma narrativa fragmentada, dando voz a diferentes perspectivas e abordando tabus como sexualidade e as feridas da política de forma bem direta, o que era muito corajoso para a época, né? Com certeza. E também a forma como ele falou abertamente sobre ser portador do HIV em 94 e as crônicas dele sobre isso foi um ato de coragem imenso, pouco antes de falecer em 96. E foi reconhecido por isso, né? Ganhou prêmios importantes. Sim, inclusive 3 prêmios Jabuti. O reconhecimento veio. Falando especificamente do livro Morangos Mofados, como ele se organiza? Qual é a estrutura? Então, o livro tem uma divisão bem clara. A primeira parte chama O Mofo. Ali ele agrupa 9 contos com um tom mais pesado, mais sombrio, que capturam bem a sensação de asfixia, sabe? Quase de desumanização daquele período final da ditadura. Entendi. O mofo mesmo. Exato. Aí vem a segunda parte, Morangos, junto com o conto que dá nome ao livro no final. E aí já entra uma fresta de luz, uma possibilidade de esperança. Dialoga mais com um momento de transição para redemocratização. Interessante isso. É interessante pensar no livro não só como contos isolados, mas quase como um romance fragmentado, né? Capturando a instabilidade, a tensão daquele Brasil ali entre o fim do regime e a reabertura. Então a própria estrutura já conta uma história, né? É quase um mapa emocional daquele momento de incerteza. E os personagens que circulam por essas histórias, eles parecem ser a própria encarnação dessa angústia e dessa busca por conexão. Exatamente. As fontes que a gente analisou apontam para figuras recorrentes, quase arquétipos daquele Brasil dos anos 70, 80. A gente tem os marginalizados, seja pela sexualidade, pelo estilo de vida, os solitários buscando desesperadamente conexão, Sim. os sonhadores, que, né, esbarram na realidade dura, aqueles que buscam sentido, uma identidade, os transgressores das normas sociais, os eternos desajustados e os românticos trágicos também. Nossa, um painel bem completo. Sim, todos eles imersos nos dramas da cidade grande e nas suas crises existenciais, né? Essa atmosfera fica muito palpável em contos específicos. Diálogo, por exemplo, que abre o livro, já nos joga nesse universo de não ditos, não é? Sim, Diálogo é um exemplo fascinante da economia e da potência da escrita do Abreu. É uma conversa mínima, mínima mesmo, quase um roteiro de teatro sem narrador entre um A e um B, e gira em torno do significado da palavra companheiro. A força está toda na ambiguidade, naquilo que não é dito. Hum, Essa dificuldade em definir a palavra reflete tanto a complexidade de uma relação, talvez homoafetiva, que não podia ser nomeada abertamente, quanto a própria dificuldade de comunicação e opressão da época militar. O silêncio ali é quase um personagem, sabe? É uma forma de proteção e de expressar o que não se podia dizer. essa exploração da comunicação truncada
das relações sob pressão, ela continua em Aqueles Dois, certo? Mas ali o foco parece ser mais um ambiente externo hostil. Isso. Aqueles dois já mudam o cenário. Vai para uma repartição pública, que ele descreve como um deserto de almas, um lugar de mediocridade, de opressão. Que descrição forte. Muito. E a história foca na relação de profunda intimidade entre dois homens, Saul e Raul. O interessante é que o Abreu não define explicitamente a natureza dessa relação, se é amorosa, sexual ou só uma amizade muito forte. Mas essa proximidade deles incomoda os colegas, gera fofoca. O clássico, né? Pois é, e acaba levando à demissão dos dois. O conto expõe de forma muito brutal o preconceito no trabalho, a hostilidade à afetividade masculina que foge do padrão e essa busca por um vínculo verdadeiro nesse ambiente sufocante. O contraste entre o espaço público opressor e o espaço privado, onde eles podiam ser mais eles mesmos, é fundamental ali. Olhando para todos esses elementos, a vida do autor, a estrutura do livro, esses contos que a gente comentou, qual seria, assim, a grande mensagem ou o impacto duradouro de Morangos Mofados? Olha, eu acho que Morangos Mofado funciona como um sismógrafo da alma brasileira naquele período de transição. É um livro que não tem medo de mergulhar na angústia, na solidão, no desejo, sabe? Na busca por identidade e afeto e na luta constante pela liberdade individual contra as pressões sociais, políticas. Sim. Mas o diferencial do Abreu é fazer isso com uma linguagem poética única, fragmentada, que espelha a própria fragmentação dos sentimentos e das vidas que ele retrata. Não é só um retrato de uma época, é uma interrogação sobre a condição humana em tempos de crise. É impressionante como uma obra tão ligada a um contexto específico ainda ressoa tanto hoje, né? Nessas questões de comunicação, pertencimento, busca por conexão autêntica. Sem dúvida, continua muito atual. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, Qual seria? pensando em como o Abreu explorou o não dito, as ambiguidades, as conexões que desafiavam as normas da sua época. Como será que as narrativas que a gente consome hoje estão lidando ou talvez silenciando essas mesmas complexidades nas relações humanas, no nosso próprio deserto de almas contemporâneo? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica aí a questão, né? E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo vídeos desse tipo. Ah, aproveita e conheça o nosso site com centenas de resumos e análises de obras literárias. O link está aqui acima.